agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. Rafa, eu ponho pra gravar, ué. Ah, é verdade. Nossa, foi, mas eu acho que eu botei, ver se tá gravando. Você colocou bem em cima. É, conserta aí pra mim, então. Tá gravando. Ai, meu Deus, hoje é o dia que eu senti frio na barriga. Hoje eu Boa noite. Boa noite. Hoje estamos aqui com a Rafaela Ferraz, para os mais íntimos a Rafa, e ela vai contar pra gente um pouquinho da história dela. Rafa, pelo que nós já conversamos, nós vamos dividir a sua história em 4 blocos. O primeiro, assim que você nasceu, bebezinha, conta pra gente o que aconteceu, como foi o milagre, compartilha com a gente. Meu nascimento já foi um filme de ação. Muita adrenalina. A minha mãe, ela foi fazer a consulta de pré-natal, última consulta, e quando ela chegou lá, o médico falou assim, olha, sua filha já está pronta para nascer, só que não estava ainda. E aí, ela, mãe de primeira viagem, né, foi em casa, buscou as coisas para eu nascer. Era uma cesariana, e quando eu nasci, percebeu-se que tinha sido antes da hora, então eu nasci com baixa oxigenação, nasci com o coração fraco, nasci com uma série de complicações. Mas isso acabou salvando a minha vida, porque o fato de eu ter precisado ir para UTI, ter ficado debilitada, fez com que o médico perdesse interesse por mim. Porque alguns meses depois, saiu assim, em manchetes, em TV, isso foi no Rio de Janeiro, tá gente, no Rio de Caxias, que o hospital, a maternidade, inclusive, fechou porque o médico estava traficando crianças. E possivelmente eu seria uma criança traficada. Quando eles abriram, um pai um dia cismou e falou assim, não, eu quero ver meu filho morto. Ele morreu e no hospital já tinha um cemitério. Eles enterravam as crianças lá. E o pai chegou e não viu o parto. Ele falou, não, eu quero ver o corpo do meu filho. Aí desenterraram. Quando abriu o caixão, tinham 2 tijolos. E aí resolveram abrir mais e vários caixões tinham tijolos dentro. E aí veio-se comprovação de que ele estava fazendo tráfico de crianças. Nossa, um mal que veio pro bem, totalmente pro bem, né? Exatamente, para me salvar. Só que essa complicação que eu tive no meu nascimento fez com que eu desenvolvesse epilepsia e era um nível um pouco mais grave porque eu tinha convulsões só dormindo. Então demoraram a diagnosticar que eu tinha epilepsia, demorou a adaptar remédio, isso fez com que eu desenvolvesse outros problemas. Comecei a desenvolver uma bronquite muito séria e aos 2 anos, por complicações tanto da epilepsia quanto da bronquite, eu fui para UTI novamente e antes disso eu era uma criança muito ativa, muito falante, eu comecei a falar muito cedo, nem dava pra perceber. Só um pouco, Rafa. E inclusive o médico levou minha mãe uma vez numa clínica onde tinha crianças na mesma condição que eu. E as crianças, elas praticamente vegetavam por conta das frequências das convulsões, né? E o médico não entendia, porque eu era uma criança normal, falava, brincava, não afetava nenhuma área do meu cérebro que realmente fosse importante. Só que aos 2 anos o quadro mudou. E aí um dia os médicos me deram alta e falaram assim, olha, a gente está dando alta para ela descansar em casa, porque não tem mais o que fazer por ela. Então a gente vai deixar que esses últimos dias ela passe com a família. E aquilo foi desesperador, porque os meus pais eles tinham verdadeira adoração assim, por mim. Meu pai ele era um ex-adventista e minha mãe uma católica muito assídua mesmo. E ela conta, porque eu não tenho nenhuma lembrança, né, que várias denominações foram na minha casa, faziam revelações, falavam que Deus não queria junto dele, outros falavam que Deus ia me curar. E eu ficava deitada no sofá na sala, porque eu não comia, eu não abria o olho, não fazia nada. Só ficava ali. A única coisa que minha mãe fazia comigo era trocar fralda, porque eu não fazia mais nada. E um dia, muito desespero, meu pai viu no jornal que em Copacabana tinha uma mulher que fazia milagres, que se você pagasse ela fazia qualquer milagre. Meu pai foi para essa mulher e deixou minha mãe sozinha. Aí minha mãe, naquele momento de aflição, ela conta que ela me pegou no colo, me levou até uma janela e falou, Senhor, eu não aguento mais ver minha filha assim, então se for para ela descansar, que ela descanse. E ela começou a chorar comigo no colo. Aí minha avó paterna chegou, ela era adventista, e me pegou do colo dela e falou assim, Meire, eu posso trazer os irmãos da minha igreja aqui hoje? Ela, pode, dona Nena, pode trazer, tipo, já tinha de tanta gente lá, né? Aí foram um idoso e 2 jovens na minha casa. E diferente das outras denominações, eles não fizeram barulho, cantaram baixinho, e minha mãe até falou, olha, vocês podem fazer o barulho que vocês quiserem, porque ela não tem nenhuma reação, né?
E eles oraram e a gente morava numa casa de 2 andares. E quando eles acabaram, meu pai foi acompanhando eles para eles descerem. E minha mãe conta que quando eles bateram no portão, eu sentei como se não tivesse acontecido nada. Olhei para minha tia que estava assim e falei assim: tia, eu tô com fome, quero arroz, feijão, bife e batata frita. E aí ficou todo mundo assim. Tipo, eles não sabiam o que fazer. Minha tia foi pra casa, começou a se tremer, começou. E minha mãe, não, a gente tem que levar ela pro hospital, porque ela melhorou é pra morrer, essa melhora é pra morrer, entendeu? Minha mãe ficou apavorada e falou, não vamos dar nada, vamos comer, a gente sabe, ela pode comer. Mas foi realmente um milagre. Quando eu cheguei no hospital, meus pulmões estavam completamente limpos, os bronquios estavam completamente desobstruídos. Então, assim, o próprio médico reconheceu que havia sido um milagre. E esse foi o processo que fez com que os meus pais fossem, meu pai retornasse para a igreja e minha mãe entregasse o coração dela a Jesus. Olha, que legal, interessante. Aí vamos pular um pouquinho, o segundo bloco agora. Conta pra gente como foi a decisão da faculdade, o que aconteceu no momento que você estava estudando, que te marcou nessa época? Então, eu tinha 17 anos, eu nunca fui assim, uma CDF. Não tirava notas excelentes, mas eu sempre fui muito esforçada. Tinha que ser para compensar, né? E eu tenho quase certeza que eu participei do primeiro Enem que teve aqui no Brasil. Não tenho, foi o primeiro ou o segundo. E eu tirei uma pontuação muito boa, porque eu sempre fui muito boa de redação. E eu tirei 98 na redação, então fez a minha média lá pra cima. E eu sempre tive o sonho de fazer medicina. Fiz a inscrição do ProUni, que é um programa que eu acho que até existe ainda. E tínhamos algumas opções para preencher. Coloquei medicina em primeiro lugar. E fui colocando os outros, mas aí depois veio aquela sensação assim, eu vou ter que morar longe de casa. Eu tinha 17 anos, nunca pegava a caneta. Falei, não, eu não quero morar longe de casa. Mas medicina era o meu sonho. Aí eu falei, não, já sei, vou botar medicina em segundo. E aí uma prima minha tinha falado assim, Rafaela, você tem tudo a ver com comunicação, você devia fazer comunicação, mas eu nem sabia o que era. Falei, vou botar comunicação primeiro, porque era perto da minha casa, né, precisava mudar. Fiz isso, quando saiu o resultado, fiquei em comunicação em primeiro lugar, fiquei toda feliz, ganhei a bolsa e tal. Aí falei, mas vou olhar medicina, eram 10 bolsas. E eu tinha ficado em 4º lugar. Mas eles pularam meu nome e deram pra próxima, porque eu já tinha ganhado a primeira vez. Aí veio aquela sensação de por que eu fiz isso, aquela culpa, né? Se tivesse colocado só medicina, seria medicina. Se eu tivesse deixado o primeiro, eu tinha... Aí eu fiquei com aquela frustração. Eu lembro que eu fui no primeiro dia de aula para fazer comunicação muito frustrada. Quando eu cheguei lá, eu me encontrei no curso, sabe? No primeiro dia eu já fiquei, meu Deus, que alegria que eu tô aqui. E o Senhor foi provando, assim, por cada momento que era para eu estar ali. Eu posso contar uma experiência? Deve, claro. Eu tinha muito problema com a sexta-feira, porque eu estudava à noite. E era uma universidade católica, só para complicar um pouquinho. Reitor católico, era padre, não sei quem lá era freira, então assim, era muito rígido. E aí eles falaram para mim assim, olha, você é bolsista do ProUni, eu tinha 2 matérias na sexta que tinham elas também em outros dias, mas eu não podia ser reprovada por falta, senão eu perdia a bolsa. E eles não teve negociação, eu levei pastor lá, conversamos, mandei documento da igreja, não teve jeito. Falaram, olha, não tem, ou você vem ou você vai ser reprovado por falta. Eu falei, vou ter que confiar em Deus. E nisso começou o meu processo. Hora nenhuma eu cogitei a possibilidade de ir na sexta-feira, apesar de ter alguns adventistas que iam. Isso acabava me complicando um pouco. E um dia meu professor de antropologia, que é uma matéria mais, assim, né, complicada, digamos, ele falou assim, Rafael, eu quero fazer uma proposta para você. Você sabe que você vai reprovar por falta, né? Eu falei, sei. Ele falou assim, então, a minha prova vai ser na sexta. E era a segunda prova dele, a primeira ele botou na segunda e essa ele botou propositalmente na sexta. Mas eu não quero que você faça, eu quero te fazer uma proposta irrecusável. Só estávamos eu e ele. E uma amiga minha que, inclusive... Irrecusável ou vergonhosa essa proposta? Né? Essa minha amiga, ela já estava assim, muito assim, interessada na igreja, porque ela ficava assim... Ela nunca tinha ouvido falar sobre o sábado, ela era de outra denominação, ela ficava assim, mas tem certeza que você não pode vir? Então aquilo despertou nela muito interesse. E ela estava junto comigo quando o professor fez a proposta. Ele falou assim, ó, você vem só na sexta, você não precisa fazer a prova, eu quero só que eu preciso ver que você está aqui. Depois que eu te ver, você pode ir embora. E eu vou te dar presença em todas as aulas e vou te dar nota máxima na prova. Nossa, proposta indecente. Aí eu não respondi nada. Eu fiquei ali ouvindo ele, nós fomos descendo aqui. Era uma universidade, tinha muitos blocos, assim, a gente foi descendo, ele conversando comigo. E na cabeça dele eu tinha aceitado a proposta. Mas eu fiquei quieta, aí a minha amiga lá falou assim, nossa amiga, agora vai dar tudo certo. Que bom, tô muito aliviada por você, nananã.
E ela não tinha entendido ainda, sabe? A essência. Aí eu fui, não falei nada também, fui pra casa. Confesso que nesse dia, quando eu cheguei em casa, veio aquilo assim, poxa, mas isso é fácil, você não vai precisar fazer nada, só você sentar lá. Mas eu falei, não posso fazer isso, não fui. Aí quando foi na segunda-feira, isso era uma quinta, quando ele conversou comigo, né? Ele falou assim, você não veio na sexta, né? Eu falei, não vi, professor. Ele já imaginava. Aí ele tirou a chave do bolso assim, me entregou e falou assim, isso aqui é a chave do meu armário. Lá na sala dos professores, eu quero que você vá até lá, pegue a sua prova, senta na sala tal, faça a prova e depois me devolva aqui. Eu não acreditei quando eu vi aquilo. Eu fiquei assim, eu fui descendo com a chave na mão, me tremendo, porque não era só uma confirmação de Deus, mas também assim, ele falando pra mim, olha, se você for fiel ao seu Deus, eu sei que você vai ser fiel, eu posso confiar, de daí entregar a chave na sua mão. Então aquilo ali, sabe, foi uma experiência assim, que mexeu muito comigo e além disso, eu fui a que tirei a nota mais alta da turma e ele ainda falou assim, olha, Rafaela só assiste 50% das minhas aulas e foi a única que passou no semestre aqui, da turma inteira, era uma turma de 90 alunos, que era no primeiro semestre, né, aí depois o povo vai desistindo. E aí, essa minha amiga, de acompanhar todo esse processo meu, ela foi se interessando tanto que 4 anos depois eu tive o privilégio de vê-la descer nas águas, ela e a família, o marido, os filhos, e hoje ela está na igreja com as crianças já grandes, né? Então eu falo que essa é uma estrelinha que eu tenho, assim, muito afeto por ela, porque foi uma estrelinha suada que eu conquistei ali na minha coroa. Que testemunho legal, Rafa. Agora, conta pra gente algo que a nossa igreja, inclusive, todo mês de agosto a gente tem programas, né, direcionado a isso, que está relacionado ao abuso. Você tem uma parte da sua vida que você teve esse abuso. Você compartilha com a gente nessa noite? Sim, eu já tive algumas dificuldades de falar sobre isso. Não é um assunto muito, assim, fácil de falar, mas um tabu, né? Um medo. Sim, mas eu acho muito necessário falar sobre isso, porque eu sei que a maioria das mulheres, homens, já passaram por isso na infância, seja chegando aos finalmente ou não. Então, acho que quanto mais a gente falar sobre isso, confessar, né, a gente vai estar incentivando outras pessoas a quebrar o silêncio. Quando eu tinha 5 anos, meus pais faliram e a gente teve que se mudar para o Espírito Santo para tentar recomeçar. A gente saiu do Rio e foi para o Espírito Santo e a gente, assim, não tinha nada. A gente levou um carro e o que cabia dentro do carro para recomeçar do zero. Então, meus pais, eles tinham que ficar trabalhando dia e noite. Eu ficava por conta de uma tia-avó. Meu irmão, ele tinha 1 ano só, então ele demandava mais atenção do que eu. E ela meio que me deixava por conta. E nesse processo, uma vizinha acabou se aproveitando da situação. Ela devia ter uns 19 anos. Ela começou a se aproximar, querer me chamar para brincar de Barbie. Até que um dia ela resolveu montar uma tenda no quintal. E ela começou a pegar os bonequinhos e fazer com eles como se eles estivessem fazendo relação sexual. E depois ela foi fazer comigo aquilo. Primeiro ela fez com os bonecos, tipo assim, para familiarizar. E depois ela fez comigo. E como eu tava assim, me sentindo, a criança, né, eu tava ali me sentindo sozinha, um sentimento de abandono, por não ter ninguém ali, de fato, assim, me dando atenção, por mais que seja era um momento muito ruim, mas era tipo assim, era um momento que eu tinha alguém ali me dando atenção. Então aquilo foi algo recorrente, que eu tive por meses, só que depois aquilo sumiu da minha mente. Quando eu fui para a adolescência, eu comecei a ter alguns bloqueios, eu não gostava que as pessoas me beijavam. Até hoje eu não gosto que encostem no meu rosto. É o único lugar que eu ainda tenho muita dificuldade, assim. Não tenho mais dificuldade de toque físico, mas nem meus filhos eu gosto que eles encostem no meu rosto. E eu comecei a ter aversão, assim, se alguém eu gostava de um menino, mas se ele chegasse para me beijar, eu já começava a passar mal, começava a me dar, e eu não sabia porque eu me sentia assim. Aí 19 anos com 19 anos eu fazendo terapia, num dia, numa sessão, veio tudo de uma vez só na minha mente, assim, como se fosse uma enchente, sabe, uma enxurrada. Parecia um filme, era como se eu estivesse vendo de fora, sabe, um negócio assim, muito louco. E eu me lembrei de tudo. Aí eu percebi o que tinha acontecido, eu entendi porque eu me sentia assim. E lembrar e poder falar sobre isso já foi um processo de cura e eu comecei a conseguir quebrar os bloqueios. E foi só assim que eu consegui realmente me relacionar com alguém e poder, dali pra frente, realmente entrar num processo mais profundo aí de curar essa ferida que foi do abuso sexual. Eu tenho certeza também que isso tem feito você ajudar outras mulheres que também passaram por isso, né? Sim, é uma bandeira assim, que eu levanto e que eu tenho, através, né, de dividir a minha história, visto que as pessoas têm mais facilidade de se achegar, sabendo que eu já passei por isso, e de falar também que também passaram por isso e de se abrirem. Que bom.
E aí então você falou que você fez terapia, superou isso e aí conseguiram se aproximar de você, até que veio o Leandro. Compartilha com a gente aí essa superação. Foi o primeiro que eu consegui, tipo assim, beijar tranquilamente. Conta pra gente. Olha, é uma história meio de filme, né? Logo minha vida dá uma série. Porque a gente se conheceu pelo Orkut, olha que louco. Mas foi assim, eu tava no retiro de carnaval e eu fui nesse retiro pra, inclusive, encontrar com outro pastor, que já era pastor. Eu era assim, caça-pastor. Tem o caça-fantasma, era caça-pastor. Então, dentro do seu coração, você já tinha vontade de ser esposa do pastor? Eu tinha vontade. A minha família era muito envolvida assim, com as famílias pastorais que iam pro meu distrito. E os pastores falavam, essa menina tem que casar com o pastor. Então era assim, foram falando na minha cabeça, eu fui acreditando naquilo. Eu falei, então bora, né? Vamos atrás, vamos caçar. Nunca tive problema de correr atrás, não. Aí eu tava nesse retiro, só que eu recebi um fora. Porque eu acho que eu tenho essa cara desde tipo uns 15 anos. E aí... O pastor achava que eu era mais velho, porque eu era muito boa de conversar, entendeu? Tipo assim, quando eu não sabia do assunto, eu falava, inventava coisa que a pessoa até acreditava que eu sabia do assunto, entendeu? Então eu dava o meu jeito, então ele achou que eu era tipo, sei lá, tinha uns 30 anos, por aí, 20 e poucos, porque ele era já bem mais velho, devia ter uns, sei lá, uns 35 na época, e eu tinha 18 anos. Aí ele descobriu que eu tinha 18, ele falou, não quero criar ninguém. Aí ele foi... E me deu fora, eu fiquei tipo decepcionada, porque eu já tinha feito casamento, a lua de mel, tava já tinha orquestrado tudo na mente. Aí acabou, o sonho foi rompido, né? E aí minha mãe chegou pra mim buscar desse retiro e eu contei pra ela, mas minha mãe também ficou frustrada, que tipo assim, ela falou, nossa, não é hoje que eu desencaso essa menina. Aí ela tava conversando com a minha sogra, que até então não era minha sogra, mas elas se conheciam. E aí a minha sogra falou assim, e aí, Rafa, arrumou algum pretendente aqui, que ela também me conhecia, né? Aí, antes que eu respondesse, minha mãe, assim, chateada com a situação, falou assim, essa daí vai ter que casar com um padre, que só gosta de coisa de igreja. Aí ela pegou e falou assim, então vou te apresentar meu filho, teologando, gatinho, tá fazendo o último ano. Você tem filho? Eu não sabia que ela tinha um filho. Aí chegou em casa, eu olhei no Orkut e vi a foto dele lá, e tava de terno, gravata, falei, nossa, é ele. Cara, o outro pastor, nem sabia que era mais. É ele, minha filha, mas eu insisti. Foi assim, ó, persistência, água mole, pedra dura, tanto baixo que aquele, olha, e ele riu de mim até. Eu lembro que na época, quem teve Orkut aqui vai lembrar, que a gente tinha um depoimento, que era tipo privado, né? Sim. Tinha o MSN também, conversei muito por MSN com ele. E aí eu mandei um depoimento falando assim, olha, tem um problema. Olha que eu falei, meu Deus, tenho vergonha disso. Eu falei assim, olha, tem um problema na minha vida que só você pode arrumar. Porque de todas as pessoas que eu tenho no Orkut, eu tenho o telefone e eu converso. Você não. Entende? Cantadinha barata. Aí ele mostrou pros meninos do quarto, ficaram rindo de mim. Aí eu até falei com ele, você já contou pros seus amigos, né, que você casou com a menina que pediu o telefone. Pois é. E aí depois disso, um ano a gente se conheceu pessoalmente. E aí, alguns meses depois, a gente começou a namorar. E aí, entre noivado e casamento, foram 1 ano e meio. Olha que legal. E aí, depois veio a Alice e Sim, Arthur. E a Alice veio quando a gente tinha 2 anos de casado. E o Arthur quando a gente tinha 4 anos de casado. Tá joia, então. Rafa, agora então vamos para as frases e respostas, ok? Vamos lá. Vamos lá. Me fala aí um dia feliz. Um dia feliz, meu casamento. Olha. O melhor dia da minha vida. Eu tenho vontade de reviver esse dia assim, 300 vezes, se possível. Foi o melhor dia da minha vida. Um dia triste. Olha, são muitos dias tristes que eu tive, mas eu acho que o dia mais triste da minha vida foi quando o meu filho teve uma parada cardíaca. E eu achei que eu ia perdê-lo. Então, só de lembrar, assim, de tentar reviver, sabe, o sentimento, já me vem as mesmas sensações que eu tive, assim, no dia. Então, foi você se sente, tipo assim, impotente, você não tem nada que você possa fazer, você fala, cara, agora não tem nada sob controle, parece que tudo perde sentido, não tem nada que tem valor mais, entendeu? Naquele momento ali, que você vê uma criança ali, e até o momento você se acha assim, nossa, eu sou a mãe, eu calamento, e ali agora você vê que você não é nada, você não tem nada pra fazer. E foi Deus que devolveu ele pra mim, mas foi o dia mais triste da minha vida, foi realmente esse dia ali que eu pensei que eu fosse perdê-lo. Uma saudade. Da minha avó. Eu perdi minha avó faz 2 anos e eu tinha minha avó como uma mãe, sabe? Porque a minha mãe, ela era gêmea e a gêmea dela era idêntica.
e ela morreu. Minha avó perdeu ela num acidente não, desculpa, por uma doença. E quando eu nasci, por eu ser muito parecida com a minha avó meio que me colocou nesse lugar da filha que ela perdeu. Então eu cresci tendo essa aproximação meio materna com a minha avó. Então, assim, a gente teve muitos processos e a perda dela, apesar de ter sido uma perda muito, assim, preparada, minha avó sabia que ia morrer, depois ela teve um testemunho muito lindo dela, ela estava muito próxima de Deus, ela não estava doente, foi uma morte súbita, mas é uma saudade que eu tenho até hoje, assim, sabe? De ter esse contato com ela, mas é uma saudade boa, eu gosto de lembrar dela, eu gosto de pensar nela, não me dá tristeza, me dá só saudade mesmo. Não é uma saudade com dor. Isso, exatamente. Dor, né? Um sonho. Terrestre? Um sonho. Olha, um sonho. Posso dividir em dois? Deixa eu pensar, pode. Um sonho terrestre é poder alcançar muitas pessoas. Eu tenho uma vontade, assim, sabe, de poder ajudar muitas pessoas que passam por dificuldades emocionais. Eu tenho esse desejo no meu coração, então eu tenho esse sonho. E um sonho celestial é ver meu pai e o meu irmão no céu, porque hoje eles estão afastados. Um arrependimento. Um arrependimento? Olha, por incrível que pareça, de não ter feito medicina. É? Olha. Sim. Ainda dá tempo, Rafa, tá nova. Um propósito. Um propósito, curar vidas. Que bonito. Uma frustração. Uma frustração. Essa, para você que está nos assistindo, a Rafa, quando ela é entrevistadora, ela cria as frases na hora pra gente responder. Essa é uma para ela colher o que ela faz com a gente. Meu Deus do céu. Uma frustração. Uma frustração é no dia que eu entendi que eu não tinha o controle das coisas, nem das pessoas. Eu me senti muito frustrada. Olha. Uma vocação. Difícil, hein? Mas eu acho que conseguir alcançar, não sei se eu vou conseguir falar em palavras, mas eu acho que conseguir alcançar ser confiável para o outro, talvez. Não sei se eu vou conseguir demonstrar isso, mas eu acho que você tem eu essa tenho vocação, facilidade para as pessoas me verem como alguém confiável que podem se abrir e tudo. Então eu sempre tive isso desde criança, então eu acho que é uma vocação. Um hobby. Um hobby? Falar. De qualquer maneira. Ok. E aí, por fim, o que você gosta de fazer e que está relacionado à literatura, a essa parte, mais para a parte de arte? O que escrever. Eu amo escrever poema, eu amo escrever música, eu adoro escrever. Legal. E aí, para terminar então, o versículo favorito. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Obrigada, Rafa. Obrigada a você. E ao olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo está.